Muito bem, boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa conversa, que tem como temática uma conversa para lá de humanas. Esse bate-papo nós vamos fazer com Clarice Lispector, só que quem vai personalizar ela é o nosso querido companheiro de trabalho e também diário, professor Pantaleão. Professor Pantaleão, antes de você entrar, eu estava conversando com a professora Lazelane, e a gente dizia o seguinte: a Clarice Lispector ela é de ascendência judaica, né? Parece que é da Rússia. Então, assim, um pouco que tem um pouco de semelhança, né, na sua trajetória de vida também. Aí eu até brinquei com a Lázaro, é por isso que ele tem assim, uma afinidade muito grande com Clarice Lispector. Meu povo. Muito bem. Antes da gente passar para a nossa exposição propriamente dita, eu vou apresentar um trabalho feito pelos meninos. Os meninos da eletiva, né, os meninos que leram o material, aqueles livros que foram passados pelas professores da área de linguagem, que é um trabalho com literatura, e alguns dos nossos alunos de outras eletivas, de outras turmas também, com a sua boa vontade, gravaram esse material para nós. Então, eu vou aqui projetar, espero que nós consigamos, portanto, escutá-los. Só um momento. Estou dando. Tudo certo. Então, vamos começar aqui a expor. Oi, eu sou o Vitor Hugo Rieger de Padilha, do 7º ano A. Então, e hoje eu vou ler o livro aqui, Aconteceu de Verdade, sobre, no tema O Besouro. Esta história aconteceu de verdade com um estudante de ciências biológicas da UFFS. Desde pequeno, ele gostava de ficar observando formigas, moscas e outros pequenos animais. Ficava maravilhado em como esses bichos iam andando pelas paredes. Pelo teto, além daquela espécie de determinação que tinham, seja para buscar comida, seja para defender territórios, mais do que isso, ele tinha total admiração pelas asas que esses seres possuíam. No caso das moscas, quando olhava de muito perto, apertava os olhos para distinguir cada nervura, pensando que, mesmo que Deus não existisse, devia haver algo que garantisse uma atenção aos mínimos detalhes. Então, eu gostei bastante dessa história porque quando eu cresci eu quero estudar bastante animais, algo assim. Tipo assim, o que eu aprendi com esse livro é que esse livro aqui é que tipo assim, os insetos também são algo incríveis que o mundo criou, que Deus criou. E tchau. A história do Pequeno Príncipe é narrada por um narrador personagem, ou seja, ele faz parte da história. Esse narrador começa contando um fato da sua infância, que foi que ele depois de ler um livro de jiboias, ele tentou fazer 2 desenhos sobre, porém a sua criatividade foi cortada por pessoas grandes, que é como ele chama os adultos na história, e, e o que o fez focar apenas nas matérias racionais, sem ser explorar o seu lado criativo. E ele cresceu com esse pensamento. Adulto, no seu avião, caiu no meio de um deserto, onde ele conheceu o Pequeno Príncipe. Esse Pequeno Príncipe que nunca respondia suas perguntas, porém nunca desistia da pergunta que o fizera. E a primeira coisa que ele pediu foi para que ele desenhasse um carneiro. E depois de tantas tentativas falhas, ele desenhou uma caixa. E o Pequeno Príncipe aceitou isso, porque ele, com a sua imaginação, ele viu o carneiro dentro da caixa. Com o tempo, o narrador foi descobrindo mais do Pequeno Príncipe. Ele tinha o seu planeta, tão pequeno que mal cabia ele. Nele tinha sua rosa, que ele amava e apreciava muito.
e 3 vulcões, um deles inativos. Ele deixou o planeta e viajou por 6 outros antes de encontrar o planeta Terra. Neles encontrou um rei, um, um vaidoso, um beberrão, um acendedor de lampião, um geógrafo, um homem de negócios. Provavelmente não tá na ordem certa. Então, ele foi para a Terra, em busca dos humanos. Ele só estava em busca de um amigo, né? Então, nisso, ele viu um monte de rosas, mas percebeu que nenhuma delas era como a dele, que era única e especial para ele. Nisso, ele encontrou uma raposa, que isso foi a minha parte preferida do livro. E essa raposa insistiu para que ele criasse um laço com ela. Ele a avisou, disse que não era necessário, que ele teria que partir. Mas ainda assim ela insistiu. E a lição que eu tirei disso foi que não importa o quão pouco dure. O importa é aquele momento, sabe? As pessoas sempre partem, mas aquele momento lá é importante. Meu nome é Laura Luísa. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o livro O Conto da Ilha Desconhecida, do autor português José de Souza Saramago. O livro retrata a história de um homem que foi até o seu rei pedir um barco, entre outros fatos ocorridos no livro. Mas o que me chamou mais atenção nesse livro foi a parte em qual o seu rei questiona o pedido de seu súdito, que era o porquê um barco e o porquê ir atrás de uma ilha desconhecida. Isso me fez perguntar qual era o propósito daquele súdito. Que ilha desconhecida é essa? Partindo de um lugar filosófico de que todo homem é uma ilha, o personagem do conto quer descobrir a si mesmo o sentido da sua existência. É uma metáfora da consciência, daquilo que costumamos chamar de um mundo interior, seu projeto de si mesmo. Na imagem poética do livro O Conto da Ilha Desconhecida, como são os sonhos e mistérios humanos, como o desejo do homem de ter um barco. Cada aventureiro, cada viajante que desbravou novas terras estava tomando por uma estranha obsessão superar-se, ir onde nenhum outro já esteve, descobrir algo fora de si que traga a compreensão de verdades mais profundas e escondida em sua alma, como uma ilha. Então, essa foi uma conclusão que eu tive tirada desse livro, sobre essa parte que me marcou muito, que fez eu pensar e pensar várias vezes, porque se a gente for parar para pensar, é isso mesmo. A gente é uma ilha desconhecida e a gente tem que estar se desbravando a cada dia. A gente tem que se aventurar em coisas novas para se descobrir a cada dia. E esse é um conto de otimismo em que a vontade e a obstinação fazem a fantasia ancorar em um porto seguro. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Falar um pouco com vocês sobre Machado de Assis. Bom, o cara por si só dispensa qualquer apresentação. O cara era gago, epilético, negro, e segundo as más línguas, o cara era feio em pleno século XIX. Bom, isso aí, pelo menos segundo o positivismo, isso aí seria um pretexto para o cara não ter sido ninguém, o cara não ter sido nada, mas não. Estamos falando aqui do presidente vitalício, ou melhor, o fundador da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Estamos falando aqui, da minha humilde opinião, do maior escritor da literatura brasileira. O mais importante, o escritor com maior importância da literatura brasileira. Está aí lado a lado com escritores universais. Inclusive, em 1881, ele lança o Memórias Próximas de Brás Cubas, elevando a literatura brasileira a nível universal. Assim, lado a lado com gigantes, assim, com caras como Edgar Allan Poe, entre outros. Hoje aqui, não vou trazer essa obra, que inclusive é um dos melhores, mas vou falar aqui sobre Dom Casmurro. Dom Casmurro, cara, causa discussões e brigas aí até hoje. Tem críticos grandes aí que quase se tapeiam aí por causa desse livro, da interpretação desse livro. Sendo que eu já vou deixar bem claro aqui para vocês que ao ler esse livro, vocês vão perceber uma coisa: é quase impossível de se tirar, ou melhor, você pode tirar a conclusão que você quiser. Se você quiser falar que é tudo culpa dos aliens, você pode, porque você pode fazer o que você quiser. Mas assim, tratando com seriedade, o livro é uma página aberta, é uma incógnita, porque
o narrador que o Machado coloca aqui é um narrador, além de ser personagem, é em primeira pessoa. Ou seja, nem um onisciente o cara não é. Porque então isso acaba com que o quê? Que todas as interpretações que você tira desse livro, todas as conclusões que o livro mesmo te oferece, são todas da cabeça do próprio Betinho. Que inclusive eu não expliquei, mas se passa a história do Betinho e da Capitolina, uma história de amor, meio trágico, enfim. E aí surge uma questão, uma incógnita no final do livro, que eu não vou contar aqui para não estragar a imersão de vocês, e até hoje causa muitas discussões. Cara, vamos lá. Vocês querem mandar bem, arrebentar na redação? Lê Machado de Assis, engole, devora Machado de Assis, cara, devora Machado de Assis. Você aprende muita coisa do português inconscientemente. O cara era um gênio, eu recomendo vocês 3 romances, a tríade. É difícil de se encontrar um escritor, escritor assim, que tem uma tríade de romance tão foda quanto a do Machado. Você tem o Dom Casmurro, você tem Memórias Próximas de Brás Cubas e o Quincas Borbas. Eu recomendo que leiam os 3. O Alienista também é bom, eu gostei muito do Helena também, mas assim, esses 3. E cara, se arrisquem nos contos. Os contos, cara, é genial, os contos do Machado de Assis. Tá aí, mas Realmente vocês fizeram um trabalho brilhante com esses meninos, viu? Pessoal da área de português aí, pessoal de literatura, é um trabalho extraordinário ver a Alice, né, a Laura, o Stanley e o nosso trocinho lá do 7º ano, que eu não o conheço, né? O Vitor, né? Assim, de transcorrer sobre esses autores aí todos, muito legal. Realmente, Joaquim é Joaquim, vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo por isso. muito bem, aí como o Marcial já enfatizou, tivemos aí a participação de 4 alunos, eles falando sobre suas leituras, e o mais importante é que eles deixaram aí no final um pouco de aprendizagem da leitura que fizeram, né, sobre os livros escolhidos. Muito bem. Agora nós vamos iniciar, propriamente dito, com a nossa Clarice Lispector, aí sobre a exposição do professor Pantaleão. Antes de mais nada, deixa eu só aqui projetar os slides. Professor, eu creio que Lazelane gostaria de falar sobre os slides, sobre a questão da biografia. Isso. E a partir da fala dela, eu complemento. Ok. Então, muito bem. Então, eu vou só terminar aqui de projetar. Deixa eu só voltar aqui, porque... Enquanto o professor está projetando, antes da Lazelane falar, só um comentário. Não sei se o Vitor está aqui na sala, mas o Vitor quer estudar sobre a vida, né? Lembrando que do grego, biografia, né? É grafia. Bio é vida do grego, grafia escrita. Registro ou escrita sobre a vida, sobre alguém. E posteriormente, acho que vai ser a Marcela, vai colocar bibliografia, do grego livros, né? Grafia, registro dos livros, registros das obras. Vai ser um excelente aluno de biologia no ensino médio e, quem sabe, no 3º grau também. Isso mesmo, Pantaleão. Conseguem me ouvir direitinho? Okay. Sim. Gente, boa tarde. Muito bom estar aqui nessa tarde com vocês. Essa semana tem sido uma semana de muito aprendizado para nós, né? Com esses livros literários, né? Que foi disponibilizado para vocês durante esse semestre. E assim, a gente não podia também ficar fora, né, desse momento. E a nossa contribuição é fazer com que vocês despertem, principalmente, o interesse pela leitura, né? Ler é muito bom, a gente aprende muita coisa. E sobre essa escritora aí maravilhosa, né? Que, assim, quando a gente propôs durante a nossa reunião diária qual autora a gente poderia estar falando, né? Foi unânime na área, né, Aria? Todos nós falando, não, Clarice Lispector. Então, assim, foi muito bom. Todos nós, então, temos em algum momento, e principalmente o professor Pantaleão, né, tem muito, né, da Clarice, ele conhece muito a obra dela,
E a gente falou, não, então nós vamos fazer sobre Clarice. Então, eu trouxe um pouco aqui da biografia dela, né, como o professor Pantaleão já disse, né, a vida, né, a respeito da vida dela mesmo, onde ela nasceu, né, como que se deu esse processo. Então, pode projetar aí, Ari, o segundo slide. Clarice, ela nasceu numa aldeia, né, lá na Ucrânia, chamada de Techetcheunik, no dia 10 de dezembro de 1920. Era filha de Pinkous e Mania Lispector, casal de origem judaica que fugiu de seu país diante da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Ao chegarem ao Brasil, fixaram residência em Maceió, lá no Nordeste, né, em Alagoas, onde morava Zaina, que era irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade, então ela chegou bem novinha aqui no Brasil, né? Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o nome. Então ela ficou conhecida, né, como Clarice Lispector, que até então, né, foi nascida como o nome de Aya Pinkrazov. É complicado, né? Em Ucrânia é Pinkrazovna. Acho que é isso, né, Aya Pantaleão? Pinksavovna Lispector. Isso, Pantaleão, salvo eu. Obrigada. Depois, a família mudou-se para a cidade do Recife, né, onde Clarice passou sua infância no bairro da Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Foi uma aluna do grupo escolar João Barbalho, onde fez o curso primário. Ela estudou inglês e francês e cresceu ouvindo o idioma dos seus pais e... também outra palavra aí. Yiddish. Isso. Ingressou no ginásio pernambucano, o melhor colégio público da cidade. Com 12 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde foi morar no bairro da Tijuca. Ingressou no colégio Silvio Leite, onde terminou o ginasial. Era frequentadora assídua da biblioteca, né? Então, desde pequena, Clarice já tinha essa curiosidade, né? E sempre frequentava a biblioteca. Em 1941, Clarice ingressou na Faculdade Nacional de Direito, ingressou-se como redatora da Agência Nacional e depois passou para o jornal À Noite. E em 1943, casa-se com o amigo de turma Mauri Gurgel Valente e em 1944 formam-se em Direito. Qual que foi o seu primeiro livro, né? Foi em 1944, ela publicou o seu primeiro romance, chamado de Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescência e que abriu uma nova tendência na literatura brasileira. O romance provocou verdadeiro espanto na crítica e no público da época. Sua narrativa quebra a sequência de começo, né? Meio e fim, assim como a ordem cronológica, e funde a prosa e poesia. A obra Perto do Coração teve calorosa acolhida da crítica e no mesmo ano recebeu o prêmio Graça Aranha. E a última obra dela, a gente colocou a primeira e a última, né, para a gente ter uma noção aí cronológica, né, foi em 1977. Que ela escreveu A Hora da Estrela, muito conhecido, muito famoso esse livro dela, né? Sua última obra publicada em vida, onde conta a história de Macabeia, uma moça do interior, em busca da sobrevivência na cidade grande. Eu me lembro que eu estava fazendo o ensino médio, né, quando a professora nos apresentou essa literatura da Clarice, e foi com o livro Macabeia, né? Então foi muito chocante assim, né? Macabeia, para quem ainda não leu, vale a pena fazer essa leitura, que é muito boa. A versão cinematográfica desse romance, dirigida por Suzana Amaral em 1985, conquistou os maiores prêmios de Festival de Cinema de Brasília e deu à atriz Marcélia Cartacho, que fez o papel principal, o troféu Urso de Prata em Berlim em 1986. Eu, inclusive, assim, toda vez que eu assisto algum filme que tem essa atriz, eu só fico com Macabeia na cabeça, né? Eu não saio Macabeia da cabeça. Então, ela
ela é muito parecida. A gente sabe assim, entronizei Macabeia, ela para mim é Macabeia, é uma coisa. Clarice Lispector faleceu no Rio de Janeiro, em 9 de dezembro de 1977. Foi vítima de um câncer de ovário um dia antes de seu aniversário. Triste, né? Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju. Marcelo, você pode contribuir aí? Pode continuar? Marcelo? Acho que enquanto o Marcelo não ouve, acho que eu já posso começar no início. Se você quiser Oi, continuar, tá era aqui. só para ele. Só Ele abrir pode o áudio. ligar o microfone. Ele ouviu. Isso. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora das características principais da obra de Clarice Lispector. Vocês me ouvem? Sim. Consigo ouvir. Bom, a Clarice Lispector é considerada uma escritora intimista e psicológica, mas sua produção acaba por se envolver também em outros universos. Sua obra é também social, filosófica e existencialista. As aulas síncronas fornecem, né, mais clareza em relação ao ritmo de aprendizagem, aquilo que foi indicado, né, anteriormente para vocês. Em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estado da alma, a escritora utilizou recursos técnicos modernos, como a análise psicológica e o monólogo interior, mantendo, né, ela mantém o grupo em sintonia, né, com aquilo que vai sendo dito. As histórias de Clarice raramente têm um começo, meio e fim. Sua ficção transcende o tempo e o espaço, e os personagens postos em situações limite são com frequência femininos, quase sempre situados em centros urbanos. Clarice viveu quase 2 décadas fora do Brasil, né? Ela foi acompanhar o seu esposo, que era diplomata, e escreveu muitas cartas aos amigos com olhar cosmopolita. Fala em suas correspondências sobre os absurdos do cotidiano, as agruras, né, da condição humana e as banalidades da vida. Suas cartas foram reunidas na obra Todas as Cartas, que é o... Dá para subir um pouquinho os slides, Ari? Dá não. Não. Bom, Todas as Cartas é uma capa muito parecida com essa aqui, ó. Não é? Essa aqui é da editora? É essa? Isso, publicada em 2020, foi publicada, né? Todas as cartas. Esse aqui é a reunião de todos os contos e lançou-se posteriormente, para 2020, a de Todas as Cartas, né? Da correspondência dela. Exato. Bom, só as pra... obras, né? Só para encerrar a minha parte, essas características da obra da Clarice Lispector, que o Pantaleão vai começar a falar para vocês agora em seguida, elas são, digamos assim, essa busca pela vida, né, pela compreensão da vida, se dá muitíssimo, provavelmente, por conta da grande quantidade de leitura, né, ou da qualidade de leitura e de compreensão que a Clarice Lispector teve da obra de filósofos como Nietzsche e principalmente Heidegger, né, que ela conseguiu ler muitas vezes seu original. Eu não consigo transmitir aqui, mostrar aqui para vocês, mas uma busca que eu consegui fazer ao longo desses últimos dias, e que eu encontrei, por exemplo, foi da biblioteca dela, né? O que ela tinha, né? Efetivamente de filosofia. Um sujeito publicou uma
uma dissertação no final do ano... Não, final do ano passado não, né? Final de 2018, e ele faz uma investigação da obra de Clarice Lispector a partir da filosofia clínica lá do Rio Grande do Sul. E ele apresenta a bibliografia dela, que ela leu, não que ela compôs, né? E assim, as obras são principalmente de Nietzsche e de Heidegger, né? E ela leu isso no seu original, né? Lembrando que esses autores começaram a ser traduzidos aqui no Brasil no meados da década de 60, mas por conta, início, aliás, da década de 60, mas por conta ainda da ditadura militar, essas obras ou essas traduções não foram difundidas, né? Agora vamos concluir com as obras de Clarice e logo em seguida Pantaleão. Eu acho... eu poderia só um minutinho, só fazer uma observação. Por gentileza. O Marcelo estava falando aí e eu voltei aqui ao tempo e pensando na Clarice, né, quando o Marcelo falou sobre a ditadura militar, e nós temos, né, em 1968, a Clarice Lispector, né, com Jane Freitas, nesse ato, né, buscando, foi até o governador com outras personalidades, atores daquela época, cobrando, dentro desse processo da ditadura militar, mais espaço para a cultura, né? Mais liberdade de expressão. E quase foi justamente quando foi lançado o AI-5, né? Que foi o maior ato repressor da ditadura militar, e a Clarice Lispector estava ali naquele meio, né? Fazendo essa cobrança junto com outros grandes aí, né? Atores brasileiros que buscando essa liberdade de expressão. E aí você falou, Marcelo, né, da Clarice e ditadura militar, me lembrou esse fato aí. Só uma contribuição, assim, para entrar no que você estava falando. Ótimo, muito bacana. A Clarice, ela tem grupos de livros, né, grupos de obras, divididos em gêneros literários distintos, né? São 8 romances. Ela abre a sua literatura com Perto do Coração Selvagem, 44. 2 anos depois, O Lustre. 3 anos depois, A Cidade Sitiada, que é interessante lembrar que o Saramago, né, ele fez um comentário que, quando ele escreve Lisboa Sitiada, o Cerco de Lisboa, aliás, lembra um pouco essa obra, né? Ele mesmo diz que essa obra é importante para ele. O 4º romance, A Maçã no Escuro, em 61. O 5º, A Paixão segundo o GH, 60. O 6º, né? Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, em 69. Em 73, Água Viva. E o último romance publicado, A Hora da Estrela. Ela também é muitíssimo conhecida por conta dos seus contos, né? Que são alguns contos em 52, Laços de Família, de 1960, né? Que deu origem à famosa novela da Rede Globo. O 3º livro de contos, que também aparecem as crônicas, em 64, que é A Legião Estrangeira. E nós temos também Felicidade Clandestina. E, por fim, A Via Crucis. E o que encerra ainda outros livros seus são a literatura infantil, né? Que é o primeiro deles publicado em 67, que são Os Mistérios do Coelho Pensante e A Mulher que Matou os Peixes, né? Além da Vida Íntima de Laura, publicado em 74. Professora Lozelane? Marcelo, só para
Isso. Só para encerrar, a gente deixou aqui embaixo, ó, em vermelho, o link lá do YouTube, onde está a entrevista com Clarice Lispector, tá bom? Então, os alunos... eu entrei no finalzinho da live. Os alunos, sobretudo, se eles quiserem adentrar, está aí o link, tá? Só pesquisar. É uma entrevista muito bacana, sabe? Então, vale a pena assistir. É curta, são 28 minutos, mas é muito bacana. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Suzane, meu amor, você não entrou no final da live, tá tranquilo. Eu só queria pedir, por gentileza, para você fechar seu microfone. E aí você abrir nas perguntas. Eu vou desligar meu microfone. Desliga aqui. Desligar? Muito bem. Então, já pode fechar aqui, né? Parar os slides. Vou parar aqui de apresentar. Bora, carro da chave. Débora falou. Então, voltamos aqui. Quem vai fazer lá mesmo? Maria da Paiva, por favor, desligue o seu microfone, porque está dando aqui interferência. Ok. Muito bem. Agora, passamos a palavra para o professor Pantaleão. Gente, boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder, nessa tarde, estar falando sobre Clarice. Clarice é dessas paixões que surgem na adolescência e se perpetuam ao longo da vida. Nós separamos, nós pensamos, né, discutindo com meus colegas, a obra de Clarice é muito vasta, né? Nós temos uma riqueza de conteúdo muito grande. E, às vezes, eu me pego pensando assim, que um parágrafo de Clarice daria uma aula inteira, um trabalho inteiro a ser desenvolvida. Tem um conto sobre as rosas, então, fantástico sobre isso. Lazi, eu acho que o microfone está aberto também, Amado. E aí, o que eu acho interessante é o seguinte, nós nos propusemos a colocar o processo bibliográfico e eu trouxe à tona 2 contos que eu gosto muito. Um é o Amor e o outro é Perdoando Deus. Eu até considero ele o conto da minha vida. E ele tem uns fatores para a gente poder dialogar dentro de humanas muito importantes. Só que, em primeiro lugar, eu queria fazer algumas observações sobre a questão da biografia de Clarice. Clarice, você começar a fazer alguma busca, é muito comum, e agora recentemente até nos estudos sobre literatura africana, tenho visto muita imagem sempre de Clarice Lispector com a autora de Quarto de Despejo, né? Maria Clara de Jesus, grande autora dentro do século XX, e Clarice Lispector teve um apreço muito grande por essa mulher. E é um contraste muito grande da figura delas, né? Aquela mulher de origem eslava, vestida com roupas e joias, meio de grande senhora do Rio de Janeiro, e Maria Clara de Jesus, de uma origem extremamente humilde, né? De uma origem pobre, falando sobre a questão da favela. E a gente tem essa impressão, né, de um mundo muito dicotômico. Mas, para quem não conhece, Clarice Lispector veio de uma origem talvez mais pobre que Clara de Jesus. A professor Ari estava falando no início, né, da questão dela, de Rússia. Isso acontece porque, quando Clarice nasce na vila ucraniana, a vila pertencia à Rússia, dentro desse período. Ela faz parte da Rússia, depois, posteriormente, hoje em dia, é Ucrânia. Clarice vem de uma família judaica, especificamente até a hora que o Lazelano coloca lá, né, o idioma Yiddish. Yiddish é uma das línguas faladas por um dos ramos mais importantes dentro do judaísmo, né? O hebraico é a forma mais comum, pertencente ao judaísmo de modo geral, mas o Yiddish é muito característico dentro dos judeus europeus. Só que a Clarice, gente, ela busca, em todos os momentos dela, a busca da sua nacionalidade. Quando eu enviei essa reportagem, essa entrevista da Clarice, da década de 70, que nós colocamos no link, é porque esse momento, a década de 70, quase no final, Clarice se sente mais à vontade de falar. Ao longo de todo o processo da vida dela, Clarice nunca se sentiu à vontade de falar de si mesma, e Clarice era considerada dissimulada e mentirosa. Por que ela era considerada dessa forma? Clarice, quando vem de povos perseguidos, e eu reconheço muito bem a característica cigana nisso,
Clarice, ela cria a mítica sobre a origem dela. Ela tenta se afastar demais do processo do nascimento dela. Essa busca de tentar se afastar do nascimento dela na Ucrânia, afastar do sofrimento, a morte prematura da mãe de uma violência extremamente simbólica, o processo de perseguição religiosa e política. Lembrando que a gente está falando ali do início do século XX na Rússia, mas antes eu já estou na Ucrânia, né? Ainda dentro do período russo, mas eu estou falando que eu tenho uma longa perseguição e um sentimento antissemitista. Esse sentimento antissemitista, né, essa construção da ideia de um preconceito, de um ódio ao judaísmo, aos judeus, ele é extremamente forte e agora muito em voga, né, com esse atual levante fascista que nós estamos presenciando, a gente tem percebido esse discurso retornar continuamente. E essa perseguição é igual. No final do século XIX, nós já tínhamos o expurgo do povo judaico na Rússia, pela perseguição do período czarista. E essa contínua perseguição, ela acontece. Eu gosto muito, como apreciador de Clarice, não como especialista, né? Eu sou só uma pessoa que gosta da obra dela, como eu gosto de vários outros. Eu gosto muito da biografia de Benjamin Moser. Benjamin Moser é um estudioso estadunidense que fez para mim a melhor, mais minuciosa e mais bem estabelecida biografia sobre Clarice Lispector. Ele levanta os dados desde o processo ucraniano, desde o processo da vinda para o Brasil e ainda do processo, inclusive, das viagens dela com o marido, o então estudante de direito na época, né, porque a professora Lazzerani cita, ele se torna um cônsul do Brasil e vai ser, inclusive, cônsul do Brasil na década dos anos 40 na Itália. Nesse processo, como cônsul no Brasil, eles têm que fazer inúmeras viagens em territórios diferentes, inclusive território francês de Casablanca, imortalizado pelo filme, e elas têm que passar também pelo Egito. No Egito acontece uma coisa interessante. Clarice é como a esfinge. A esfinge é a figura que sempre diz, né? A esfinge é o ser mitológico, né? Voltamos à mitologia, é o ser mitológico que confronta perante os homens e fala: decifra-me se não te devoro. Clarice se encontrava com o esposo, ela achou o cárie de um mau gosto horrível, ela foi convidada a um cabaré em que era passada a dança do ventre, e ela e o esposo até foram conhecer a beleza da dança do ventre egípcia, e com ao fundo ela percebendo a marchinha de carnaval dos anos 30, passando enquanto as dançarinas dançam do ventre. Clarice sempre se buscou brasileira. A Clarice é uma busca tão grande pelo pertencimento, e é uma coisa, gente, que perpassa obras de uma característica psicológica, como Clarice, como Virginia Woolf, como Fernando Pessoa, quanto Antoine de Saint-Exupéry, né, que vocês leram, O Pequeno Príncipe, tantas essas obras. Saramago também, apesar de Saramago ter um quê muito dentro da questão da política, mas eles trabalham muito essa questão da ideia da identidade, do pertencimento. É interessante a gente observar, quando ela está perante as pirâmides, um beduíno, ele resolve ler a sorte dela nas areias, e ela escreve a um amigo, né, porque as cartas de Clarice são um fator à parte de tão interessante que são, e ela escreve, não, desculpa, lembrei o nome, ela escreve ao autor José Sabino, que era grande amigo dela, né? Ela escreve a José Sabino, ela coloca o seguinte: estive perante a esfinge, e ela não me decifrou. Anos mais tarde, né, passando por essas inúmeras atribulações na vida, Clarice se depara, manda uma carta a um amigo dizendo: acho que retornarei ao Egito, quem sabe ela me decifra. Clarice nunca foi decifrada. As pessoas tentam definir Clarice ao longo do tempo todo, mas Clarice era uma pessoa que buscava a si mesma continuamente. Ela dizia, ela costumava dizer, ela ficou um dia mortalmente chateada quando Maria Bethânia, muito jovem, Maria Bethânia se apaixonada pela obra dela, Maria Bethânia se prostou aos pés dela e falou: minha deusa. E ela ficou mortificada com isso, porque Clarice era muito tímida. Clarice era muito incisiva, ela incomodava muito, né? A Clarice é aquela pessoa que ela era muito direta, ela falava muito o que pensava, ela perguntava muito diretamente. E ela se tornou um ser tão mítico que a gente vai vendo as narrativas bibliográficas sobre ela, é exatamente isso.
nós tivemos poetas estadunidenses que ameaçaram suicídio porque não conseguiam falar com ela. Outras pessoas a consideravam de uma feiura imensa. Ela tinha um sonho repetitivo. Uma vez ela tinha um sonho, ela estava indo visitar essa região da Ucrânia a qual ela nasceu, e ela escreve à irmã uma das cartas, uma das mais interessantes que eu já li, que ela fala assim: tive um sonho em que eu era expulsa da Rússia porque não era permitido mulheres não femininas. E não era de feminilidade os marcos de minha vida. E ela, quando ela está escrevendo sobre essa revisitar, ela fala assim: talvez deveria eu voltar a essa terra mesmo. Ela até escreve: é uma vila tão pequena que nem no mapa se encontra. Eu deveria revisitar esse lugar para tentar refazer meu nascimento. O nascimento de Clarice realmente veio de um conflito muito grande. Essa vivência é muito conflituosa. O pai era um místico, ligado a um ramo dentro do judaísmo Yiddish, que inclusive se voltava muito a escritas de Cabala, né, dos estudos sobre isso. Clarice, as pessoas nunca conseguiram definir se ela era... As pessoas a consideravam uma socialite, as pessoas queriam considerar ela comunista, as pessoas queriam considerar ela superficial, as pessoas queriam considerar ela intensa demais. Ninguém nunca entrou numa ideia única sobre o caminho de análise de Clarice. Porque Clarice, assim como seus personagens, ela não é plana. As professoras de literatura estão aqui, elas, se quiserem, podem complementar quanto a isso, mas há uma definição dentro do estudo da literatura. Quando o personagem é plano, a gente vê o início e fim, né? A gente consegue traçar essa superficialidade, essa simplicidade dentro da persona que se dá ao personagem. Agora, quando a gente está falando de um personagem esférico, a gente não vê onde começa nem termina. Clarice é assim, Clarice é como a própria vida a qual ela se oferece. Eu vou começar com a leitura, gente. Nós escolhemos uma leitura, vamos falar dos olhares, e vamos falar também olhar dentro da questão das ciências humanas. Eu vou ler para vocês o conto Perdoando Deus. Lembrando que nós vamos falar rapidamente também sobre o conto Amor, e os dois pedem sobre o olhar. Os dois pesam sobre o olhar. O professor Marcial levantou a mão e quer falar? Marcial, seu microfone está fechado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar e no final a gente abre para perguntas e questionamentos, tá bom? Dentro da obra do Amor, até, há dois momentos que nós vamos analisar dentro da obra de Clarice que perpassa. Clarice tinha uma definição sobre ela que era a seguinte coisa. Lá na entrevista da década de 70, ela escreve assim: suponho que me entender não é uma questão de inteligência, mas de sentimento, de contato, ou toque ou não toque. Entrevista a Julie Lerner na TV Cultura em 1977. Eu vou fazer a leitura, fiquem atentos, qualquer coisa, anote as perguntas e a gente faz um bate-papo legal ao final, tá bom? Perdoando Deus. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraídas, edifícios, negas de mar, pessoas sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma tensão sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco que eu fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era um tour de la propriété. Nada daquilo era meu, nem eu queria. Mas pareceu-me que me sentia satisfeita com o que via. Tive, então, o sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era por carinho a mãe do que existe. Sou também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez se deixaria acarinhar, e sem nenhum compromisso comigo, seria aceitável a intimidade com que lhe fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo, e não ocorrera antes, até porque não tinha podido ser. Sei que se ama o que é o Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência, mas nunca tinham me falado desse carinho maternal por ele. E assim como um carinho por um filho não reduz até o alarga, assim ser mãe do mundo era meu amor apenas livre. E foi quando pisei
num enorme rato morto. Em menos de um segundo, estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão encostado a um poste, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo de cauda enorme, com os pés esmagados e morto, quieto, ruivo, o meu medo desmensurado de ratos. Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato, mas era inútil. Pelo menos a continuidade ligava-os. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que o rato tivesse sido meu contraponto, e a revolta de súbito me tomou. Então não podia eu me entregar desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precisa ser lembrada que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu admiro e quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim a palavra espiritual não tem sentido e nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara tão nua um rato. Não naquele instante. Bem poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue. Os ratos riram de mim. No passado do mundo, os ratos já devoraram-me com pressa e raiva. Então era assim, eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor inocente, e Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria, insultava-me. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança foi decepcionada. Continuei andando, procurava esquecer, mas só me ocorria vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso, contra um Deus que até com rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só, na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava. Qual seria a coisa onde ele mais estava? E eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse. No rato, na janela, nas pedras do chão, é em mim que ele não estava mais. É em mim em que eu não o via mais. Então, as vinganças dos fracos me ocorreu. Ah, é assim? Pois então não guardarei segredo. Eu vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas vou contar. Não conte. Só por carinho, não conte. Guarde para você as vergonhas dele. Mas vou contar sim. Vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que ele fez. Vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe? Foi porque o mundo também é rato. E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado, pensando que somando as compreensões, eu amava. Eu não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu jeito é brigando. É porque sempre tento chegar ao meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque, no fundo, eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. E então o castigo é amar o mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade. Pois sou muito teimosa. É porque sou muito possessiva. Então me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderia ser mãe das coisas quando eu puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar um rato sem morrer da minha pior morte. Então, pois, que eu use o Magnificat que entoa às cegas sobre o que não se sabe nem se vê, e que se eu use o formalismo que me afasta,
Porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho. Pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntimo do mundo. Mas esse mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo, porque o rato existe tanto quanto eu, e talvez nem eu nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, essa minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez essa minha alma que é só contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho de minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas meu modo de me acusar. Eu que nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar ao meu contrário, e ao meu contrário, querer chamar de Deus. Eu que jamais me habituarei a mim mesmo, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, de mim, só consegui foi me submeter a mim mesma. Pois sou tão mais inexorável que eu estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a Deus, só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo da minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Bem, esse é um dos contos que marcam, né, o pensamento e o sentimento de Clarice Lispector. Eu queria chamar a atenção para dois elementos aqui. Clarice, tem um momento que ela se descreve muito assim, que ela fala como é a brisa, né? Depende como vier passando. Mas as epifanias em Clarice Lispector, e epifania eu quero dizer uma revelação bruta ou um conhecimento, ou uma compreensão bruta sobre algo, uma revelação ou compreensão. Ela vai começando num ritmo e, de repente, ela tem uma revirada, né? Uma reviravolta. Isso é muito comum dentro da obra de Clarice. Se a literatura, se o romance de Clarice é prosa, os contos de Clarice são pura poesia. E aqui eu vou ter alguns elementos muito interessantes. Inclusive, primeiro a gente começa com uma análise do que Freud vai chamar de perversão das relações. A Clarice faz um processo inicial da perversão. Pois não. Me perdoe te interromper, é porque eu vou sair agora, que eu tenho que assumir uma turma agora, uma aula agora, então eu entrei. Perdão, tá? Interromper essa explanação que está brilhante, como sempre. Galerinha, muito obrigado pelo convite, tá? Infelizmente, eu não vou poder continuar, porque eu vou assumir uma turma agora, tá? E, infelizmente, tá? Mas eu quero agradecer muito pelo convite que a Lazelane me fez. Foi ótimo ver os parceiros, né? Ver os companheiros aí de 2 anos, 3 anos aí que estávamos juntos, tá? Galerinha, os alunos também, um forte abraço meu. Muito obrigado mesmo. Vocês estão todos de parabéns. Joaquim, sempre Joaquim, ok? Muito obrigado, muito agradecido mesmo, de coração. Me perdoe mais uma vez, Panta, tá? Por ter te interrompido. Brilhante. Muito bem, Marcial. Eu acho que o Marcelo Machado está entre nós. Manda um abraço para ele aí, que senão ele vai ficar meio que triste. Marcelão, um beijo. Abraço, nego. Tudo de bom para você. Bye, gente. Obrigado. Se alguém lembrar onde eu estava, me ajuda, porque eu me perdi por completo agora. Não me lembro exatamente, nem lembro o que eu estava falando agora. Eu estava falando do processo, eu estava entrando no processo da psicanálise ou na questão histórica? Eu estava fazendo a correlação entre a epifania e a análise do Freud. Ah, tá. Eu estou com a câmera fechada aqui para ouvir melhor, porque a situação aqui em Guapó não está das boas, tá bom? Mas eu estou. Tá joia. A gente percebe um processo de inversão inicial dentro da obra, quando a gente percebe o seguinte: eu tenho a construção dessa ideia de um Deus e de amor solene, de um amor distante. Quando eu faço o processo dessa inversão, e eu coloco a personagem, ela se coloca. E essa personagem aqui, gente,
vocês percebem, ela não tem nome, né? Ela não tem uma ordem de identificação. Então, a gente pensa, a própria Lispector, mas a gente percebe que aqui, nesse ponto, é uma versão de um microcosmo, de um macrocosmo maior, que seria o romance A Paixão Segundo GH. Aconselho também todo mundo a ler, quem não conhece. E é interessante que essa perversão faz o seguinte, a partir desse momento que ela se torna como ideia materna, ela vê essa divindade como a questão do filho. Essa seria a perversão das relações, né? Quando você se torna filho e depois você se passa a ideia de pai, né? Ou a filha se torna a figura da mãe e ela abraça a ideia desse maternal. Eu vou pegar um elemento aqui que eu acho interessante para a gente analisar a seguinte coisa. O rato. As pessoas, normalmente, elas não conseguem ter essa interpretação muito sobre o rato, elas pensam, o que simboliza o rato, né? O rato é ela. O rato é a pessoa, é o encontro consigo mesmo, porque enquanto eu estou no processo desse alheio, num processo quase divino, né? No processo que eu volto à ideia da religião, do religare, né? Eu andava distraída, vendo nesgas de mar, eu estava tendo um processo muito raro, que é uma liberdade verdadeira. Esse questionamento que é feito é essa relação primeira com a ideia do sagrado. E, de repente, ela tem a ideia visceral, é a vida, é a violência da vida. Esse é um processo, o choque da realidade que a gente vê nas obras de Clarice, esse momento em que nos choca, que é uma característica dentro do modernismo, ele nos mostra o encontro com a violência. É muito fácil idealizar. Lembra que ela fala o seguinte, eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Eu achava que somando as compreensões é que se ama. Eu posso idealizar o mundo, gente. E isso vai ser exatamente esse pensamento. Uma coisa é o que eu idealizo, outra coisa é o que é. Então, uma coisa é o ideal e outra coisa é o real. Nas relações humanas, não é exatamente isso que nós muitas vezes vemos, né? A pessoa é idealizada dentro dos relacionamentos, as relações entre as pessoas, elas idealizam, e de repente ela questiona assim, vem você me jogar a realidade perante tudo isso que eu idealizei? E a realidade é o próprio rato. Por que o rato? Bem, gente, qualquer pessoa, né, que estudou, aprofundou mais sobre estudo de símbolos e dentro da história, a gente entende que Clarice está falando aqui da origem judaica dela. Clarice tinha uma frase muito, muito forte na correspondência entre ela e a irmã, que ela falava assim, de onde vem o judeu? Não, e esse de onde vem o judeu, se a gente traduzir isso em português, é uma pergunta comum entre os judeus para tentar descobrir a origem daquele judeu especificamente que ele está falando. Essa associação do judeu ao rato é pertencente ao pensamento das práticas de embranquecimento e da pseudociência chamada eugenia, no final do século XIX e início do século XX. Essa ideia de animalizar o outro é a forma que eu tenho de dominação, e dominação, porque é muito simples. Eu começo a explicar para as pessoas que é assim, eu posso matar, fazer o que eu quiser, porque aquela não é uma pessoa, é um animal. No Museu do Holocausto, em vários símbolos, o rato é a representação do judeu. Esse símbolo do arquétipo associado ao rato, no processo da perseguição aos judeus, se vem já desde o período do medieval. Né? Em Veneza, nós percebemos muito isso nos guetos colocados essa figura. Isso é uma construção que se dá a partir do século III no Ocidente. Ali, por que é muito fácil animalizar? Porque quando eu coloco que o judeu é um rato, que o negro é um macaco, que o homossexual é um viado, eu animalizo o ser humano e eu explico como forma de dominação que toda violência que recai sobre ela pode, porque eu estou falando de um animal e não de uma alma humana. Essa animalização que se dá à persona, ela é colocada justamente como um processo de legitimação do discurso. No Clarice, ela coloca bem a associação, o rato de patas cortadas, cauda longa, ruivo, o rato esmagado, ruivo. Por que ruivo? Clarice Lispector ela teve um choque cultural muito grande sobre exatamente isso da infância. Em Felicidade Clandestina, quando ela narra sobre a personagem apaixonada por livro, tendo que outra menina tem um livro de Renação Generizia de Monteiro Lobato, e ela o quer demais, ela se descreve como ruiva, como reta. No conto que ela vai falar sobre o Bacê, né, a menina em Alagoas, numa rua totalmente ensolarada, ruiva debaixo daquele sol, numa terra de morenos,
e ela vê um bacê. Esse reconhecimento com vários personagens, e a gente percebe muito isso dentro da obra de Clarice, há sempre um personagem em que ela projeta a si mesma como a figura, e o ruivo, o vermelho desse personagem, mostra essa personificação dela mesma dentro da obra. Ela vê porque o rato está esmagado perante a vida. É a violência da vida. As patas cortadas simbolizam a não ação, a incapacidade de ação. Então, assim, de tudo aquilo que eu idealizo perante a existência, por isso que eu estou idealizando essa divindade, né? E eu acho que é uma divindade que me põe bruta, aí eu entro no processo dessa catarse que ela entra, que é o processo da reflexão. Quem sou eu, né? Talvez é porque eu não me sondei inteira. Eu não aceito, porque o rato há em mim, ele existe como eu devo existir. Gente, a Clarice, ela tem uma coisa nas epifanias que é interessantíssimo, porque ela nos mostra que é uma coisa que o humano a gente reflete muito, né? Só se há mudança quando há um choque daquilo que a gente não, que entra na situação do desconforto. Quando a gente está numa situação de conforto pleno, não há um fator de transformação. A gente está no nosso lugar de conforto, a gente está no nosso lugar em que as coisas não exigem mudanças, né? As guerras, mudanças, transformações, elas impelem que esse ser humano ele caminhe para o processo de transformação. O rato esmagado na rua é a quebra da ideia do sonho e do religare, né, do grego, essa religação dela com a ideia do sagrado. E aí ela percebe que esse sagrado é terreno. Sendo que antes ela tinha clamado para si mesma ser mãe do mundo. E nesse mãe do mundo, gente, ela se coloca a própria terra. É uma ideia geia. Lembrando que eu estou falando da década de 60 e 70, e eu tenho um movimento dentro do pensamento da filosofia feminista, da organização da associação de geia à associação da luta do feminino. Então, essas ideias da ideia da ecologia, da ideia de volta à ideia de uma deusa ligada à terra, é muito fundamental na segunda metade do século XX, e que a gente percebe já no próprio discurso dela. Ela está se afirmando perante a vida. Bem, acho que vou abrir sobre esse ponto. Não, vamos abrir para o final, né? Deixa eu puxar já para o outro ponto, porque a gente já faz a relação entre eles e a gente já deixa aberta a conversa. Vamos lá. Outro ponto de Clarice, não vou lê-lo, mas ele é interessante porque, de novo, a gente volta a olhar. Eu vou pegar emprestado outro livro, né? Dois livros, na verdade, vamos falar aqui. A escola foi muito feliz, né? Eu queria parabenizar muito aqui pelo coordenador Janderson, pela professora Mariceles, professora Regina, professora Simone. Perdoe-me se tiver alguém de linguagem que está aqui, eu não vi, mas parabenizar pelas escolhas da obra, que eu achei que são obras muito pontuais, de um bom gosto extremo, né? A Clarice, ela nos propõe um olhar estrangeiro. E esse olhar estrangeiro é uma coisa muito forte, que não é simplesmente o fato dela ter vindo do exterior para cá. É um olhar estrangeiro perante o mundo. O mundo é estrangeiro. Se a gente olhar, nós todos somos a ilha desconhecida, né, proposta por Saramago. Eu adoro nesse livro, no conto da Ilha Desconhecida, justamente tem um momento que ele pergunta para o rei assim, não, o rei pergunta para ele, mas você quer descobrir a Ilha Desconhecida? Mas onde fica a Ilha Desconhecida? Ele falou, não sei, ela é desconhecida, por isso vou à procura dela. Esse procurar a si mesmo, né? Nós estamos falando aqui de obras que têm um olhar de uma profundidade muito grande. Machado é muito psicológico. E Machado é importantíssimo como documentação histórica, né? Nosso querido Stanley falou sobre quem quer ter uma boa participação no Enem, na redação, leia Machado. E eu vou falar, quer passar também humanas e ter uma boa compreensão de história, leia Machado. Se a gente puxa um pouco aqui, eu vou puxar um outro autor para falar do olhar, para a gente puxar outro elemento a olhar. Né? O olhar abstraído que a primeira personagem se impõe, o olhar aleatório, né? Distraída, né? Estava feliz, livre, uma coisa muito rara. Aí vamos falar do olhar treinado e vamos falar sobre o olhar que choca, que causa epifania de novo, que é um conto ao amor. Vou só puxar dois autores aqui. Saint-Exupéry, no Seu Pequeno Príncipe, eu tenho muito carinho por esse livro também, eu fui alfabetizado com ele. Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, ele coloca na Fala da Raposa uma frase que é clássica, que o Ocidente todo conhece, que é: só se vê claramente com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Essa definição de Saint-Exupéry vai ser muito importante para a gente analisar agora o segundo ponto, que é o amor.
que é o momento em que a personagem também se encontra sobre o que é a verdadeira visão. Enxergamos verdadeiramente com os olhos, ou é outros fatores que nos fazem realmente enxergar o mundo que nos rodeia? E eu queria puxar um pouco Fernando Pessoa aqui também, só porque Clarice tem uma ligação muito grande com o poeta português. Ele tem uma coisa que em Clarice é muito comum, tem um poema dele que fala assim: lembro-me de quando era criança e via como hoje não posso ver amanhã raiar sobre a cidade. Pois ela não raiava para mim, mas para a vida. E então eu, não sendo consciente, eu era a vida. Hoje eu vejo amanhã raiar sobre a cidade e por detrás dos olhos me vejo vendo. E só por isso o verde das árvores é velho e as flores murcham antes de aparecida. Esse é o processo da consciência. Voltando a essa ideia do olhar estrangeiro, Clarice o tempo todo ela se questiona sobre o que é esse mundo e como nós vemos esse mundo. No conto O Amor, ela nos dá o retalho da existência de alguém um dia. Ela conta toda a existência. E nisso, ela casa muito com uma autora que é muito parecida com o gênero de Clarice, que é uma autora inglesa chamada Virginia Woolf. Virginia Woolf é mestra também de pegar fragmentos temporais e conseguir nos dar a ideia da temporalidade da vida inteira através de um momento ou um átimo na vida de alguém, normalmente até um dia. No livro de Virginia Woolf, As Ondas, um grupo de amigos se reúne, se senta numa praia, e o livro inteiro é o diálogo desses amigos. E a parte da manhã simboliza a infância, a parte da tarde é a vida adulta, e o anoitecer sentado nessa praia é a velhice. E ela pega toda a história da existência desse grupo e consegue fazer que é uma reunião só, sentado na praia, enquanto as ondas batem, que é o movimento do tempo. Nesse momento agora em Amor, Clarice, em Amor, se eu não me engano, é no livro de contos Laços de Família. Lembrando que em Felicidade Clandestina que a gente acha o conto Perdoando Deus. Em Laços de Família, ela conta a história de Ana. Ana é uma dona de casa que sofre das horas perigosas. O que é sofrer das horas perigosas? A gente é apresentado a personagem que está com o saco de tricô com as compras, e ela fala sobre o cotidiano, né? A vida intensa desse cotidiano. Ana é uma dona de casa, ela é casada, é uma moradora do Rio de Janeiro e tem filhos. Então, ela ocupa a vida para não pensar, cuidando incessantemente da casa. Ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do bem-estar do marido, ela tem que cuidar dessa casa incessante, né? A autora nos dá, a certo momento, que ela coloca o seguinte: a Ana havia se apegado à mania da decoração. Tipo assim, tudo tem que estar no seu devido lugar. Por que isso é necessário a Ana? Ana não tem controle sobre a vida. Ana vive de uma tristeza muito grande. Ana é uma mulher que foi obrigado a ela, foi impingido a ela a ideia de uma obrigação social, né, de ser a mulher casada, de viver essa vida, de não se desbravar o mundo, mas viver na realidade da redoma, que é aquela casa. A casa de Ana, ela simboliza, metaforicamente, a ideia das fortificações humanas. Tudo aquilo que nós colocamos para impedir que o outro adentre a nossa vida. Nós impedimos que o outro adentre nossas vidas pelo distanciamento, nós impedimos que o outro adentre a nossa vida pela tentativa do choque, pela frieza, pela polidez, né, por uma falsidade colocada. E a necessidade das fortificações de Ana é o controle que ela tem sobre a casa. Só que aí vem as horas perigosas. As horas perigosas é a hora em que tudo está limpo, os meninos estão na escola, chega à tarde, está entardecendo, né, o meio da tarde, e aquilo começa a vir o questionamento sobre a vida. Esse desespero, é aquele momento em que a pessoa não pode beber mais do cotidiano. E aí é como se fosse o uso de uma droga tentando se anestesiar perante a vida. E o que eu estou fazendo nisso? É o olhar do cotidiano. Gente, o conto é de outra forma. Eu estou contando de uma forma bem resumida, tá? Bem sistematizada. O que acontece é o seguinte, ela então encontra as razões para poder sair de casa. Ela vai fazer compras para fazer o jantar, tudo mais. Até a gente está tendo uma narrativa bem calma também, bem idealizada, né? Bem romântica, até que eu tenho um momento do choque. Ana está num bonde. Um bonde no Rio de Janeiro, gente, vocês não veem os tipos bondes? O bonde parece um ônibus, só que em cima de um trilho elétrico.
e aberto nas laterais. As pessoas podem ficar até penduradas para fora do bonde. E ela olhando o bonde, de repente, a epifania dentro da obra é quando Ana vê um homem cego. Eu vou só ler esse pequeno fragmento para vocês do que é o homem cego, o que ela vê quando ela vê o homem cego. Ele mascava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir, como se ele tivesse insultado. Ana olhava-o, e quem a visse teria a impressão de mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arranca súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo. Ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olharam assustados. Deixa eu voltar para vocês. Nesse fragmento, a gente percebe que esse é o momento da epifania. Eu vou dar uma análise da minha interpretação. Ana, a partir disso, ela se sente horrorizada. Ela começa a passar mal. Ela tem uma ânsia, um sentimento de ânsia. Ela tem uma coisa muito escrita quando a pessoa está num processo de pânico, né? Ou até numa paixão súbita. Ela sai desesperada, ela perde o raciocínio. A visão do homem cego, mascando, com a boca aberta, a choca e a quebra do seu universo de controle de tal forma que ela desce no ambiente errado e ela acaba descendo no jardim botânico. E ela tem uma visão. A descrição é muito bonita. A descrição de Clarice é perfeita. Clarice escreve muito bonito. E ela escreve a descrição dela como se visse a natureza selvagem. Eu me remeto até quase a outra obra também que foi trabalhada, que é outro livro fantástico. Mas nesse momento é que ela vê a natureza em sua profusão, uma natureza quase que não consegue ser domada. E o sentimento de que o mundo é muito mais amplo que ela assusta e a toma demais. E esse sentimento, até que ela era tomada dessa forma, ainda um questionamento muito grande, até que ela se dirige à casa. Minha interpretação é que aí nós entramos da seguinte forma. De novo, a gente volta no pensamento de Clarice. Não é o que nos traz conforto que nos faz mudar. As nossas transformações ocorrem justamente daquilo que nos mostra como nós somos uns nos outros e aquilo que não aceitamos. O homem cego simboliza a própria Ana. Ana é cega ao mundo. Ana não quer ver. Ana vive uma vida tão atrelada ao cotidiano para que ela não questione suas próprias escolhas. Ana é uma personagem triste. Só que Ana fala, eu escolhi. Né? Essa é a vida que eu tenho. E o que acontece? Quando ela vê o cego é ela. O cego é ela e o mascar contínuo, ora sorri, ora não sorri. Esse mascar simboliza o cotidiano em que Ana se encontra. Não existe nada mais inútil do que a ideia de alguém mascando uma goma de mascar, no chiclete. Aquilo não serve para te alimentar, aquilo não vai comer, é só um hábito incessante colocado. E, ao mesmo tempo, aquilo também simboliza que só alguém cego poderia guiá-la perante a verdadeira visão, porque só alguém cego veria verdadeiramente com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Pegando aqui a fala de Saint-Exupéry, de O Pequeno Príncipe. Nesse momento, eu tenho que o personagem seja guiado por um cego. E isso é muito forte de todo um consciente coletivo. Tá? Eu tenho as personagens míticas, como na obra Édipo Rei, eu tenho, né, o oráculo é sempre a figura de um cego, porque o cego está fechado ao mundo, mas ele tem a visão interior, então ele vê com a verdade. Ana se agarra à questão dos filhos, o filho não é muito real dentro da obra, o filho, o marido, eles são personagens secundários, eu tenho a alma de Ana ali. Ela se abraça ao filho, querendo, né, como ancorar-se perante a vida de novo, e em dado momento ela tem um processo desse jantar com os irmãos, até que ela culmina com um barulho súbito do fogão, e ela corre desesperada ao esposo e fala, não quero que nada de mal te aconteça. A vida vai tentando se normalizar, porque se a gente resumisse tudo, o marido faz um gesto que não lhe é comum, como ele diz no conto, né? Ela diz no conto, ele pega a mão dela, guia até o quarto, para que ela volte a dormir, para que ela durma, e ela começa a abandonar de novo as horas perigosas. Por que a escolha desses contos, pessoal? A escolha desses contos porque é o seguinte, esse olhar que nos choca perante a vida, e esse olhar que nos faz voltar a si mesmo a questionar,
Eu acho muito válido nesse momento que nós passamos por um processo de pandemia histórica como essa. Esse olhar de novo que nos é convidado a lançar sobre o outro, esse olhar policiado, né? Ou olhar embaçado pelas mazelas, né? A gente tem visto uma quantidade, número de pessoas que tem visto uma banalização e naturalização de acontecimentos terríveis como a morte. E esse processo de não deixar, porque Ana é alguém que está embaçada pelo olhar, embaçado pelo cotidiano, embaçado pelo não pensar. Eu tenho aqui uma fuga muito grande, que é a idealização de uma vida como perdoando Deus e não querer encarar a realidade. E eu tenho aqui um desespero de me encarar o cotidiano, né? Vou lá na música tipo Buarque até cotidiano, de fazer tudo sempre igual, né? Sempre, para que aquilo me evita pensar. O convite a pensar aqui é necessário. A obra de Clarice é uma obra que ela nos traz assim, ela mostra essa beleza do descobrimento de mundo, mas ela também nos põe muito sobre a questão da razão e emoção. Eu acho que para encerrar, porque são 15h26, eu vou puxar e a gente abre para o debate. Eu queria só trazer todos esses olhares para a gente terminar com a citação do, acho que meu livro predileto, que é Perdoando Deus, para a gente entender uma coisa em Clarice. Clarice mora todo o infortúnio. Clarice nos treina o olhar. Clarice como Fernando Pessoa, como Virginia Woolf. Eu vou comparar ela também como poeta dos anos 20, libanês, radicado nos Estados Unidos, que eu gosto muito, que é Gibran Khalil Gibran. Todos eles têm essa ideia muito da existência da alma, né? E do sentimento, da psicologia. E todos eles nos convidam que, apesar das dificuldades, se vive. Esse apesar de é uma citação que acontece numa obra, quero até homenagear meus colegas da filosofia aqui, que acontece com uma história de amor entre Lore e Ulisses. Aí é um romance. Em Um Aprendizado ao Livro dos Prazeres, um dos mais bonitos da língua portuguesa, mostra a história que Lore é uma mulher que se apaixona pelo professor de filosofia dela, que é Ulisses. E Ulisses aqui, para mim, sempre simbolizou muito essa razão perante a vida, casada com a própria emoção. Da mesma forma que a nossa aluna brilhante do primeiro ano falou, buscar a ilha desconhecida, buscar a si mesmo, a alegoria aqui do amor entre Lore e Ulisses é o amar a si mesmo nas suas dicotomias. Como lá em Perdoando Deus fala-se, né, é amando as incompreensões que se ama verdadeiramente, Lore e Ulisses simbolizam os dois pontos de uma mesma faceta, de uma mesma persona, de uma mesma alma. Quando ela ama, ela tem um momento em que ela se arruma, e ela se arruma muito na cor azul, ela anda pelo quarto, porque ela vai ter um jantar com Ulisses. A gente está falando aqui década de 60, 70, 60. Então, ela está se arrumando, lembrando que o azul, dentro da psicologia, é usado dentro das obras para indicar alma, profundidade feminino. Então, quando ela está imersa no processo das cores, ela quer desistir, ela quer fugir de Ulisses. Lembrando que é uma época que não existe celulares, ela tem que ligar no restaurante, então, e falar para chamá-lo, né? Chamar o professor, e Ulisses vai ao teu telefone, ela fala assim, Ulisses, não me sinto bem, já não quero ir, e ele dá a seguinte resposta para ela, que eu acho que é uma resposta que nos fala muito desse momento que vivemos agora, de 2020 a 2021. Apesar de Clarice Lispector. Deixa eu só pegar esse fragmento. Lore diz a seguinte coisa para ela ao telefone. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora da minha própria vida. Foi o apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você, enquanto você esperava um táxi, e desde logo desejando você, esse teu corpo que nem sequer é bonito, mas é o corpo que eu quero, mas quero inteira, com a alma também. Por isso não faz mal que você não venha. Esperarei quanto tempo for preciso. Essa busca, o apesar de, é um marco dentro da alma e da construção dessa personagem incrível que é Clarice Lispector. Nisso aqui eu encerro o processo dessa pequena análise, sem muita pretensão. Nós quisemos fazer um processo de análise buscando o processo existencialista e psicológico de Clarice, pegando essas duas. Passo a Lazelã, nossa mediadora,
e abrimos as perguntas. E convidamos as professoras de língua portuguesa presente, literatura, também que todos aqueles que gostam de Clarice, né? Não precisa ter a formação, para a gente falar junto. Parabéns, Pantaleão. Muito bom ouvi-lo. É o Ari, o mediador aí, ele vai ver as perguntas, né? Se tem perguntas, como que está Muito bem, as muito bem. questões Parabéns aí. ao Podem professor. abrir também, né, para aqueles professores também né, Ari, que precisarem, quiserem Parabéns comentar ao aí também, pode. professor Pantaleão pela sua exposição. O interessante é que o professor ele fala de Clarice, ele fala não só com a fala, né, com a boca, mas ele também fala com a alma. Ou seja, dá vida àquilo que é o poema, aquilo que é os escritos de Clarice Lispector. Isso é muito bom porque eu não sei vocês, eu não sei os alunos, mas a mim me dá uma curiosidade tremenda de ler, Eu né, também sou e uma aprofundar grande um pouco mais admiradora sobre da Clarice Lispector. isso, aprofundar, né, sobre Clarice Lispector. E é muito bom essa questão do conhecimento existencialista, né? É bom nos conhecer também, né? Conhecer a nossa existência humana. Bom, lá no início não, ali na despedida do Marcial, eu falei do Marcelo Machado. Se tem alguma pessoa com o nome Marcelo Machado e não é o nosso Marcelo de matemática, desculpa, né? Mas é que o Marcelo de matemática deve estar no nosso meio. Se não for, desculpa, porque falamos de colega para colega. Bom, teve um aluno que me perguntou aqui no privado, professor, não tem chat? Eu falei para ela que não, porque isso é proposital. Veja, uma das coisas que nós estamos colocando como intencional nisso é a verbalização. Ao invés de você escrever, você abre aí o seu microfone, você fala, porque nós queremos ouvir a sua voz, tá bom? Melhor do que escrever, certo? Então, o estudante, o professor, professora que quiser, esteja à vontade, tá? Eu não achei a mãozinha aqui para levantar, estão me ouvindo? Sim, professor. Quando eu estava escolhendo alguns títulos para passar para os alunos escolherem, e a maioria escolheu A Hora da Estrela, eu gostei muito, porque eu também sou uma fã da Clarice Lispector, né? Através do meu professor Fernandes, professor de literatura na Universidade Federal, que eu acho que ele gostava também muito, ele pedia a leitura pediu a leitura de alguns romances da Clarice, e eu gostei muito, eu gostava muito, eu li quase todos os romances da Clarice. E aí, preparando um material para os alunos do segundo ano C, que foi pedido para o segundo ano C, eu fiz um levantamento, né, bibliográfico da autora. Não me lembrava mais, muita coisa eu já tinha me esquecido. E, pela biografia da Clarice, dá para a gente entender um pouco essa angústia, né, essa intensidade que ela coloca nos seus personagens, né, nas suas obras. Então, eu fiz até nos dias que eu estava preparando o material, eu fiz um rápido rascunho sobre os principais acontecimentos da vida dela, né? Então, é interessante, porque ela não teve uma vida fácil, né? Ela nasceu em 1920, veio descendente de judeus, né? Veio com os pais para o Brasil, né? Fugindo da perseguição aos judeus, né? Durante a Guerra Civil da Rússia, e chegou ao Brasil em 1921, né? Como os colegas aí já disseram, né? Ela viveu em Maceió, em Recife, depois foi para o Rio de Janeiro, né? Em 1930, a mãe morre.
vamos fazer a conta, ela tinha apenas 10 anos, né? 10 anos, a mãe dela morre. Em 1939, ela entra para a escola de Direito, e aí ela começa, né, a se dedicar inteiramente à sua grande paixão, que era a literatura. Em 1940, ela publica seu primeiro conto, Triunfo. Ela fez cursos, além do curso de Direito, ela fez cursos de Antropologia e Psicologia. Daí, né, esse grande conhecimento que ela tem, né, nessa área, né? Por ter escrito, né, como A Hora da Estrela, é um romance psicológico, né? Em 1940, o pai morre. Logo em seguida, ela começa a carreira de jornalista. Ela foi repórter em alguns jornais. Em 1943, ela casa-se com o diplomata Mauri Gurgel Valente. Com ele, ela teve 2 filhos. O filho dela mais velho foi diagnosticado com esquizofrenia. Imagina, né, as dificuldades que ela passou, né, com esse filho. Devido ao casamento, né, e ao marido, pelo trabalho do marido, ela viveu, né, ela passou por muitos países, viveu em muitos países, como nosso colega Pantaleão falou. Mas em 1959 ela se separa e volta com os filhos para o Rio de Janeiro. Veio morar aqui, né? Ela se apaixona pelo Lúcio Cardoso, que depois ele vem a ser o seu grande amigo confidente. Inclusive, o fato de ele ser homossexual, né, que é o processo da análise, impede, então, tão grandemente essa paixão, mas ela descobre um outro tipo de amor, né, que não é um amor carnal. Ela escreve, inclusive, baseado nessa relação entre ele e o apagamento psicológico, ela escreve o conto Ele Me Bebeu. Isso. Então, assim, eles não ficaram juntos, né, devido a esse fato. Ele era homossexual, né? Em 1966, houve um incêndio na casa onde ela morava, causado por um cigarro. E ela, como consequência desse incêndio, ela quase perdeu a mão. Ela ficou vários meses internada, né? E quase teve que amputar a sua mão. Então, a gente percebe, né, que são várias coisas assim, fortes, né, na vida pessoal dela, né? E morreu muito nova, né? Em dezembro de 1967, um dia antes de completar 57 anos, ela morre com câncer de ovário. Então, ela teve uma vida muito, muito complexa, né? Muitas dificuldades, e ela poderia, né, simplesmente botar a mão na cabeça e falar, né, sou uma sofredora. Mas parece que ela usou tudo isso, tudo que aconteceu na vida dela, né, como uma fonte criativa, né, que ela conseguiu escrever belíssimos textos, tem passagens, né, que deixa a gente assim, né, poxa vida, é isso que eu sinto, né, é isso que eu estou sentindo e não sei colocar em palavras, né? Então, é muito interessante, muito profundo a escrita dela. Então, ela parece que canalizou todo o sofrimento desde o nascimento, né, para essa criatividade, essa intensidade ao escrever os seus romances, os seus contos. Era isso que eu queria falar. Obrigado, professor Mariceles. A senhora me fez lembrar só de uma coisa, só queria comentar. Sobre a construção do imaginário de Clarice, Clarice tinha uma necessidade tão grande de se afirmar como brasileira, que ela alterou nas falas alguns dados. É muito comum as pessoas afirmarem que Clarice veio com 2 meses de idade. Na verdade, ela veio, os dados históricos e as comprovações documentais mostram que ela veio com 1 ano e alguns meses. Para que mentir sobre isso, né? Tudo era necessidade de mostrar-se legitimamente brasileiro.
Era uma necessidade tão viva nela que, pô, 1 ano e pouco, ninguém tem uma lembrança disso. Mas, mesmo assim, ela tentava o máximo possível trazer. Quando era questionado sobre a Revolução Russa, eu lembro que o entrevistador, na década de 70, um repórter, falou assim, a família Lispector veio logo após a Revolução. Ela não veio muito tempo depois, ela quer se afastar desses acontecimentos, para que não haja uma mítica dela associada a esse estrangeiro, muito parecido com Carmiranda, né? Que Carmiranda é um símbolo para muita gente de uma cultura brasileira, símbolo lá nos Estados Unidos, mas é portuguesa, né? Nasceu em Portugal, veio com 1 mês de idade para cá também para ser criada aqui no Rio. E são pessoas, é tão interessante que, por vezes, quando eu penso nelas, quando eu penso em Caribé, que nasceu na Argentina, eu vejo que, né, que é um dos maiores símbolos da artes plásticas brasileiras, eu vejo a necessidade tanto de abraçar essa brasilidade, em que muitos não abraçam, por causa desse sentimento de pertencimento, né? Eu gosto muito do termo de Mauá, quando define como inquilinos do mundo, que esse mundo não pertence a gente migra ao longo desse mundo, né? Obrigado, professora. Posso? Professora Mariceles, eu agradeço a exposição também, é muito rico. E me veio uma pergunta, a mão, no caso, que ela machucou, é a mão da escrita que ela utilizava para escrever? Eu não cheguei a pesquisar esse detalhe. Né? Eles falam que ela quase teve a mão amputada devido a esse incêndio, mas no site que eu pesquisei não dizia, né? E aí eu não pesquisei em outros sites para saber. Eu pergunto isso porque há muito tempo atrás eu vi um comentário do Manuel Bandeira contando que a família tinha convidado, pedido a ajuda dele, porque uma parte da família morava num vale, numa região de vale lá de Minas Gerais, e teve um incêndio gigantesco lá na região, e aí o pessoal ia para lá para trabalhar, né, para cuidar, e o Bandeira produzindo muito, né, escrevendo muito na época, ele falou que não podia, justamente por conta da necessidade desse cuidado com a mão, né, que é muito comum, por exemplo, perceber os jogadores de futebol não participam, né, desses convites de jogos, né, para participar com os amigos e tudo mais, para não se machucar. Os cantores não ficam bebendo qualquer coisa, não bebe gelado, cuida da voz, né? E assim, e percebemos escritores com um cuidado muito grande com a mão, né? Um sujeito que eu gosto de ler um pouco, né? O pensador Friedrich Nietzsche, que provavelmente Clarice Lispector lia bastante, conhecia bastante, e agora com a publicação pela editora Rocco, não é um livro dela, né, mas assim compilações, né, antologia, que foi publicada a primeira vez em 2014 e foi republicada agora em 2018. Uma delas tem o título As Palavras e um segundo volume, O Tempo, pela editora Rocco. E pega frases, né, dos seus personagens e cita como se fossem, digamos assim, fragmentos, né, do pensamento, aforismos de filosofia. E é interessante que assim que muitos deles, à medida que o professor Pantaleão ia fazendo a exposição dele, eu lembrei de alguns deles, né? E também do pensamento do Nietzsche, né? Talvez essa faceta, né, dessa dificuldade de classificar a Clarice Lispector nesse sentido e também dos seus personagens, talvez seja desse perspectivismo, né, do Nietzsche, da fenomenologia do Heidegger, né, que as coisas se dão por perfis e não na sua completude, não na sua essência.
À medida que o professor Pantaleão ia expondo, eu via muito isso, né? E eu fiquei até com essa dúvida. Eu falei, será até que ponto, né? Que é perspectivismo ou será que é as coisas que se dão por perfis, né? Vai se dando por cada lado, né? Nunca vai se dando na sua inteireza. Mas aí você pega o romance dela, com 3 linhas, você enxerga o personagem, né? Eu acho isso assim muitíssimo interessante. Era também só para encerrar, você chega a concordar, Pantaleão, que ela tem assim uma visão do mundo, da vida filosófica, a Clarice Lispector? Você acha que é possível estabelecer isso? Sim, professor. É indubitável no processo da formação da Clarice, na questão dos interesses, nas cartas delas, nas cartas dos amigos, nas cartas da irmã. Acho que a literatura, a correspondência entre ela e a irmã, para mim, é uma das mais significativas. A gente percebe esse embasamento muito dessa questão da filosofia, né? Esse questionamento dela contínuo. Inclusive, não é à toa que ela, quando eu falei até em homenagem aos meus colegas de filosofia como você, Ari, não é à toa que ela personifica esses elementos dentro da filosofia na ideia de Ulisses, né? Ela coloca esse professor de filosofia dentro da obra para simbolizar, eu acho, muito desses elementos dela. E o questionamento dela é clássico, né? E é bem característico dentro das construções dentro desse período moderno, né? Apesar que a gente faz um paralelo entre pessoas de movimentos anteriores, como o Woolf, né? Mas eu concordo, sim. Aí, gente, muito bom. Agora são 15 horas e 47 minutos, já estamos aí ultrapassando o limite, né, Lazelane, do nosso horário. Responder para o professor Marcelo. Sim, com certeza. Por favor, lá. Ela dormiu, né? Ela era viciada em cigarros e remédios, aí ela dormiu com o cigarro aceso e o apartamento, na verdade, era um apartamento, pegou fogo e a vizinha, né, viu e pediu socorro e foi a mão direita, né? Ela recebeu o enxerto na mão direita. Sua mão direita foi muito prejudicada e os médicos a teriam amputado caso sua irmã não tivesse pedido para que esperassem. Então, é isso. Grato, professora, porque é justamente por causa disso, né? Para essa compreensão, né? De que assim, lógico, o mais fundamental de quem escreve é o pensamento, né? Mas o modo como que se dá é pela escrita, né? E ela assim, eu sei pouquíssima coisa sobre Clarice, né? Mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que na época dela o pessoal usava muito máquina de escrever, né? E ela não, ela tinha um cuidado muito grande com a letra, né? Ela tinha, assim, os escritos delas, eu já vi algumas imagens, assim, parece obra de arte, né? A notação da escrita, né? O modo como ela escrevia. Tanto que ela passava limpo, né? Depois, ela não entregava a coisa rabiscada, né? Então, assim, ela tinha um cuidado muito grande. Muitíssimo obrigado, professora. Nada. Muito bem. Alguém mais? Um aluno? Alunos quer participar? A Laura Luísa, ela abriu a sua câmera, mas depois ela saiu. É porque aconteceu um negócio que eu fiquei com vergonha. Mas é isso, eu adorei a fala do Pantaleão. Eu adoro a Clarice Lispector, já vi várias entrevistas que ela fez. E também adorei a fala da Mariceles. Acho que eu não teria melhores palavras para descrever isso. Eu adorei, foi isso. Muito bem, Laura. Olha, para quem não sabe ainda, Laura é uma das alunas devoradoras de livro. Ela lê bastante, viu? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E percebe isso quando Laura fala. Você viu na exposição, né, que ela fez lá do José Saramago. Ela tem uma Apesar de eu não ter gostado de ler o livro.
Ela me falou que não gostou muito da leitura, mas a maneira como ela se expressa é de alguém que tem já bastante leitura, ou seja, ela lê bastante. Muito bem, Laura. É um bom exemplo, né? Leitura é tudo para nós, né? Bom, alguém mais? Professor, aluno? Ari, eu quero parabenizar o coletivo, né? Essa semana, quase que esse terceiro dia de culminância, né? De várias lives que nós tivemos. Pessoal de humanas aí que trazer a Clarice Lispector com esse olhar também, né? Não só da literatura, mas também da história, da filosofia, né? Como teve o diálogo aí do professor Marcelo e o Pantaleão. Então, assim, parabenizar mesmo todo o coletivo, né? E os alunos que estão participando das lives, né? A gente está aí sempre com essa média de alunos participantes, né? Nesse momento que a gente já está ali, aqueles alunos que têm tudo em dia, não está fazendo recuperação mais, só está aí consumindo esse tanto de informação. Então, parabenizar bastante mesmo, agradecer aí a presença de todo mundo, tá bom? Obrigado. Eu quero dar os parabéns. Eu amei, assim, fiquei encantada com as colocações, aprendi muito, né? A Clarice já é alguém que eu amo bastante as produções dela e, assim, hoje foi uma aula para mim, assim, aprendi muito, viu? Só tenho a agradecer. Tudo bem, Simone. Olha, se alguém tiver, pode se manifestar, querer falar alguma coisa. Antes que alguém queira, deixa eu só falar. Boa tarde, sou eu. Sim. Sim, Célia, por favor. Pode falar, Ari, depois eu falo. Eu quero agradecer a presença de todos, parabenizar pelo trabalho, né, que foi muito lindo. A gente que é apaixonado por literatura fica vislumbrando, né, outros. Eu acredito que os ainda deve. A gente falou muito nas outras lives sobre a oportunidade da criação de outros clubes, né, de PJ. E a gente sente muita falta, né, de PJ de leitura. Né? Lembra que o Jonathan, o Stanley tinha um PJ de leitura, né? Você falando da Lara, nossa devoradora de livro, que é um orgulho para o Jaquim. Né? Então, a gente fica aí pensando, já sonhando, né, no próximo semestre, e aí um PJ de leitura, porque faz muita falta lá no Joaquim, né? E a gente poder aí desfrutar, né, desses momentos, né, com a bagagem, o professor Pantaleão sempre fala, né, uma bagagem de qualidade. Então, quero todos os meninos que participaram da live hoje e também vocês de humano, porque é muito bom. Tá? Uma palavra para você, Ari. Tá certo, Eucélia, contribuição da Eucélia. Eu queria falar o seguinte, só antes da minha fala, eu quero só mencionar os alunos, né? Eu falei da Laura, mas os 4 alunos que nós apresentamos e outros alunos, nós temos muito aluno na escola que gosta de ler, né? Um não gosta de manifestar, mas a gente sabe que tem muitos alunos que adoram a literatura, não é? Mas nós trouxemos aí deles alguns exemplos, né? Nós trouxemos o Vitor, que eu agradeço, o Vitor Hugo do 7º ano, eu não sei se ele está entre nós, mas eu agradeço a participação dele, da Alice, né, do 9º ano, que é uma menina também fantástica, né, gosta de ler, a Laura, o Stanley, né, que todo mundo já conhece, até porque já está no 3º ano, a gente conhece que ele é muito inclinado à leitura também. Mas temos outros e outros alunos, é fantástico. E eu só gostaria de dar uma contribuição no seguinte, a Clarice ela era muito tímida, né? E uma das coisas que fazia ela manifestar o que ela sentia, como a Maricele bem falou, era através da escrita, da leitura, da escrita, sobretudo, né? E graças que ela teve a felicidade de, no seu tempo, né? Até porque não era de família tão pobre, né? Apesar que passou uma dificuldade quando chegou no Brasil, segundo o relato, mas ela conseguiu estudar, né?
E aí, aquilo que ela era, né, enquanto a sua condição de pessoa, que era uma timidez, era muito tímida, ela conseguia expressar nas escritas. Isso me faz lembrar muito, porque os grandes pensadores, os artistas, de modo geral, todos eles têm uma timidez tremenda, né? A timidez, ela se transforma em coisas muito ricas, né? O autor que eu estou estudando, pesquisando, que é o Rousseau, um filósofo do século XVIII, ele era um homem extremamente tímido, tão tímido que ele se isolou na zona rural da França e não se comunicou mais com ninguém, a não ser por escrita. Ele escrevia. Quando ele queria falar com alguém, ele escrevia. Mas ele não gostava de ter contato com as pessoas. E escrevia Leon Tolstói bastante. teve esse isolamento também. Pois é. Só para lembrar que a timidez, que é uma condição existencial de muita gente é tímida, né? Eles manifestam essa riqueza tão grande pela literatura, pela arte, enfim. É algo impressionante. Eu acho que a Clarice... Gente, vocês têm que assistir a entrevista dela, quem não assistiu, de 28 minutos. É impressionante como ela... o modo dela falar com o repórter, né, com o entrevistador, a timidez que ela demonstra, mas fala muito claramente e demonstra ser aquilo que ela é. Aquilo que ela é. Ari, é só isso. Às vezes, quando vocês virem a entrevista, vocês vão vocês vão perceber que é muito exótica, às vezes, a forma que ela pronuncia. Ela foi quase submetida a uma cirurgia para tentar corrigir. Ela falava, não é estrangeirismo, não sou francesa, que usavam muito até, é porque eu tenho a língua presa. E aí, não está nessa entrevista, está dentro da biografia dela, bibliografia. Ela fala o seguinte, aí o que aconteceu? Ela passou a vida fazendo exercício e voltou. Só que ela usa umas expressões meio guturais, muito comum em criança que foi criada por pais que falam línguas eslavas. Então, é uma construção da língua portuguesa, mas ouvindo, né, os pais falando, ela acaba criando algumas falas meio guturais. A Clarice, ela soa um pouco... Há um estranhamento quando você vê entrevistas dela a primeira vez. E, por favor, vejam mesmo como citado. Muito bem, gente. Eu acho que chega ao final, né? Se alguém mais desejar falar, por favor. Se não, eu vou passar a palavra para a professora Lazelane. Eu queria atribuir uma coisa à fala do Pantaleão, quando ele falou sobre aquele conto de Clarice, que ela comparou o humano ao rato. Tem uma música muito interessante sobre isso que eu entendi só hoje, que é uma música chamada O Rei dos Ratos. Daí fala sobre meio que um conto, uma conversa entre Deus e o diabo, sobre o que Deus criou para os ratos, nós humanos. É algo muito interessante. Manda depois pra gente no grupo o nome da música, por favor. Tá, ok. Falando em música, só queria indicar uma coisa. Como muitos aqui, acho que a segunda C, É Hora da Estrela, ouça uma música que Caetano Veloso fez, construído em cima da obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que é interpretado por duas cantoras da MPB, que é Maria Bethânia e Adriana Calcanhoto. Qualquer uma das duas versões é linda, chama O Nome da Cidade. O eu li é Macabeia, de A Hora da Estrela. Tá? Pablo Henrique. Pablo vai falar? Não, foi sem querer, né? Espero que eu vou acabar lá aí. Então, assim, só mesmo assim, para agradecer, né, esse momento. Foi um momento de aprendizado. E eu espero, assim, que vocês, né, estudantes, tenham realmente aprendido muito e criado mesmo essa curiosidade, né? Porque enquanto o professor Pantaleão falava, né, vinha em mim, pelo menos, né, vinha essa necessidade de conhecer mais, né, da obra dela. Então, incrível, incrível mesmo. E agradecer, né, todos os professores, principalmente os professores da minha área, né, que empenharam em fazer esse trabalho, né, junto conosco. Então, meus agradecimentos. A todos os colegas do CEPI, nossos agradecimentos, né,
Eu lembrei da Simone no início, eu falei, Simone, você está aí, né, curiosa para saber o que nós estamos aprontando, né? Eu espero que tenha realmente, Simone, como você disse, né, gostou bastante, eu fico feliz, mas espero que tenha contribuído um pouquinho mais, né, para um estudo nessa tarde. E voltar para o professor Pantaleão para que ele faça os agradecimentos finais aí, tá, Pantaleão? Um abraço, uma boa tarde para todos, muito obrigada. Antes do Pantaleão, a Laura levantou a mão. O Marcelo Machado, ele tenta, parece que falar, não sei se ele realmente quer falar. Eu não levantei a mão, não, aí. Ah, não, né? É porque tá a mãozinha, não Não. sei se você tá vendo. Acho que você falou naquela hora, né? É. Tirou foto, Ari? Nossa. Não, tá sendo gravado, eu deixei só na gravação. Pelo menos alguma foto que se conseguisse pegar todo mundo quadriculado seria bom. Só lá pro... Então vamos fazer a foto aqui, tirar gente. foto e marcar lá no Instagram, a gente agradece também, Quem tá tá bom? aí com a câmera desligada, se quiser ligar para a gente fazer uma foto rapidinho. Só para a gente encerrar aqui. Bom, ninguém quer, então vou tirar agora. Eu estava esperando se alguém quisesse ligar aí a câmera, mas só nós. Mais uma. Acho que sim. Muito bem, abraço a todos os alunos que participaram, tiveram presente, né, que não falaram, mas que escutaram certamente. Obrigado pela participação de todos. Nós agradecemos. Os professores, as colegas também, obrigado pela participação. Bem, gente, eu queria fazer só a despedida. Falar de literatura, a gente nunca envelhece essa vida que a gente fala do que ama. E eu acho que a gente poderia ficar assim, a tarde inteira falando de certos autores, de certas coisas que são apaixonantes na vida da gente. Eu queria dizer que Clarice Lispector me salvou minha vida junto com Pessoa e junto com outros autores. Porque em momentos de grande dificuldade, a arte ela nos dá esse bálsamo. E eu que fui um jovem que não me compreendia em muita coisa, conhecer Pessoa lá para meus 14 anos, 15 anos, conhecer Clarice um pouco mais velho, foi muito importante entender pessoas que falavam da minha alma antes de eu ter nascido, que é a sensação que a literatura nos dá. Eu queria agradecer imensamente a todos os meus colegas da área de humanas, a todos os colegas professores do CEPI. Quero agradecer imensamente a todos os estudantes que estão aqui. Eu não consigo vê-los, não sei quem estão, mas quero dizer que uma escola só existe a partir do momento que vocês existem, no momento que vocês participam. Porque não adianta nada ter 4 paredes levantadas ou virtualmente estabelecidas e que falemos uns para os outros. Isso não adianta, só existe uma razão de existirmos porque vocês existem. É o final do bimestre, e para muitos aqui vai ser já a nossa despedida, né, desse período, para dar início ao novo momento. Como disse Clarice, né, como Clarice nos deixa, então, sondem suas almas, sondem esse mundo e treinem esse olhar. Forte abraço a todos.